Que o nome do Senhor seja glorificado. Deixa eu me arrumar aqui, tá? Eu não poderia deixar de mandar um abraço para a minha amada igreja que está no Japão, aqueles que me assistem pela internet, e eles falaram que ia estar acompanhando de alguma forma. Forte abraço para os meus irmãos, em especial para o Tinem, que acompanha aí direto os cultos da Zona Sul, desta estaca, e ele com certeza vai estar. A todos os demais irmãos, o nosso irmão Léo, Bruno, e eu vou ficar aqui falando muitos nomes, vai parecer uma genealogia, e você não veio aqui para ouvir uma genealogia, amém? É ou não é verdade? Mais um forte abraço para os nossos irmãos que estão ali na cidade de Anjo e na cidade de Nagarrama. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos estão conseguindo entender a minha voz aí no fundo? Deixa eu ver. Está conseguindo entender? Mais ou menos? Está conseguindo entender? Eu vou colocar o microfone bem perto da minha boca, assim, que eu estou acostumado a falar meio longe. Eu peço perdão desde já, porque o salão que a gente trabalha lá no Japão é um pouco menor, então eu tenho que me acostumar com algumas coisas. Assim que eu me acostumar, eu já vou ter ido embora. E fica aí a saudade de ter estado aqui. É duro a vida da gente, né? É meio difícil, a gente se acostuma com uma coisa aqui e tem que ir embora. Acostuma lá e tem que ir embora, e vai assim. Bom, para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Cassiano, já tenho 36 anos, sou casado, graças a Deus, bem casado, com a missionária Elizabeth, minha linda esposa, que não pode estar aqui com a gente hoje, em decorrência dela estar cuidando do pai. Nós passamos um ano um pouco complicado e por isso nós estamos aqui. Você pode pensar, complicado em que sentido? Nós tivemos algumas dificuldades familiares, nós perdemos a minha sogra no meio deste ano, e então desde o começo do ano nós temos passado uma labuta muito intensa, eu e minha esposa, a nossa comunidade. Então Beth veio acompanhar a mãe até 3 meses de fevereiro, abril, ela ficou aqui no Brasil e eu fiquei com meu filho mais velho, o Joshua, de 10 anos, no Japão. E logo depois de 2 meses que a Beth tinha regressado ao Japão, ela recebeu a notícia que a mãe estava muito ruim, muito debilitada, em decorrência de uma doença chamada mielodisplasia, que atua na medula óssea e faz com que não produza glóbulos vermelhos. Então ela teve uma leucemia, consequência dessa mielodisplasia, e então ela veio a falecer, e a Beth veio participar do enterro da mãe e veio prestar o luto dela e estar com a família. Então ela veio mais uma vez, dessa vez veio com todos os filhos, e eu fiquei sozinho no Japão. Eu não era para estar aqui, irmãos. Eu confesso para vocês que eu tinha fechado no meu coração que eu não viria este ano para o Brasil, mas nós terminamos um odres tão abençoado com os homens, o odre em Cheivos. Lá nós chamamos de permanecendo na casa do Pai, mas é por causa de um pouquinho de dificuldade. Eu trabalhei com o pastor Paulo na montagem desse odres, e foi um odres abençoado. E acabou que ficando essa diferençazinha, mas nós já vamos arrumar e será em Cheivos o segundo módulo, em nome de Jesus, amém? Então, um odres abençoado, onde eu tive a oportunidade de ser ministrado por Deus, e aqueles irmãos me abençoaram tremendamente, ao ponto de eu estar ali para ministrar, mas eles ministraram na minha vida, e o Espírito de Deus colocou no meu coração para eu estar com a minha família. Então, terça-feira eu comprei as passagens e terça-feira à noite eu embarquei do Japão numa viagem de 30 horas de avião, e estou aqui há 3 semanas, e semana que vem já estamos regressando para o nosso trabalho, para a nossa comunidade ali no Japão. E é um privilégio para mim estar aqui, é uma oportunidade muito bonita, muito gostosa, não só de estar pregando o Evangelho, porque foi para isso que eu fui chamado, mas de estar revendo amigos e irmãos tão amados, que eu tive a oportunidade de rever. Eu quero, de fato, em todo tempo, agradecer cada pessoa que contribuiu
na minha vida, que morou comigo nas bases missionárias, cada pessoa que orou por mim, pela Beth, eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Sou muito grato pela tua vida, meu amado e minha amada irmã. Você talvez não saiba o quanto você foi importante nesse processo, mas eu sou grato por essa igreja abençoada. Amém. Eu quero firmar um compromisso com você. No culto da manhã eu disse que às vezes a gente vem para o culto e o Satanás do sono quer pegar a gente. É ou não é verdade? Parece que a gente chega na igreja, o sono vem. Talvez porque é um lugar calmo demais e a gente entra num ambiente de paz e tranquilidade e aí a gente começa a querer ter aquele soninho. Então nós vamos fazer um compromisso essa noite. Toda vez que você falar, está comigo, você vai dar uma salva de palmas só. Ok? Vamos treinar? Pode ser? Então toda vez que eu falar a palavra, está comigo, está fraco de manhã, nós conseguimos bem. Vamos lá? Você está comigo? Ok, você vai fazer isso toda vez que eu falar esta palavra. Está comigo? Ok. É só para te manter acordado, tá? Só para te manter disperso. Eu quero fazer um compromisso com você. Eu não vou dormir, você não vai dormir e ninguém vai dormir. Porque nós estamos aqui para glorificar Nós estamos aqui para isso. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de dizer bem rapidinho que algumas pessoas perguntam para mim o que é mais importante na igreja. Algumas pessoas viram para mim e falam assim, pastor, o que é mais importante na igreja? Na igreja o mais importante é o ministério de louvor. Eu respondo com todo respeito e com toda a admiração que eu tenho aos músicos e às pessoas que cantam. Eu realmente gosto muito de uma boa música, mas o mais importante na igreja não é o louvor. Sinto em dizer isso. O que é mais importante na igreja são as cadeiras. Elas também não são mais importantes, porque há igrejas que não têm cadeira e subsiste, continua existindo. O que é mais importante na igreja seria o pastor é o mais importante da igreja. Eu gostaria de dizer aos meus irmãos, pastores e aqueles que trabalham no ofício pastoral, os pastores não são os mais importantes da igreja. A igreja, ela funciona porque ela tem um objetivo, e o objetivo dela é fazer com que todos nós nos pareçamos um pouco mais com Jesus. O mais importante da igreja é que eu possa refletir um pouco mais de Jesus na minha vida. O mais importante de você estar aqui é para que você se pareça um pouco mais com Jesus. Então a igreja, ela existe para fazer com que nós nos pareçamos um pouco mais com Jesus. Você está comigo? Tudo que nós temos aqui contribui para formar o nosso caráter cristão. Tudo que nós temos na igreja, a cadeira, o louvor, os pastores, os ministros, tudo isso contribui na minha vida para que eu possa me parecer um pouco mais com Jesus. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa que está destoando no plano de Deus, porque o plano de Deus é que nos pareçamos um pouco mais com Jesus. Jesus te chamou para isso. Amém, igreja? Imagine uma comunidade de pequenos cristos andando por Marília. Será uma comunidade avivada, será uma comunidade transformadora, será uma comunidade abençoada, será uma comunidade que convoca o céu para estar no meio da terra, para estar conosco. Quão bom e quão agradável é estar em comunhão com os irmãos. Quão bom e quão agradável é estar vivendo junto com os irmãos, de forma que o nosso Deus esteja no meio do nosso arraial. Quantos estão comigo? Seria maravilhoso. Algumas pessoas perguntam, por que o povo brasileiro, que é um povo que tem crescido na essência, no evangelho, pessoas que têm, a igreja tem crescido tanto no Brasil, por que o Brasil ainda continua uma das sociedades mais injustas? Algumas pessoas perguntam para mim. Eu respondo porque a sociedade, ela é mais influente do que a igreja. A igreja, ela é menos influente do que a sociedade. A cultura que está fora da igreja, ela é mais forte do que a cultura que está dentro. E a gente acaba sendo levado, dirigido,
conduzido por uma cultura que não vem de Deus e assim faz com que a igreja seja fraca. O nosso objetivo é que nós tenhamos uma igreja forte. O nosso objetivo é que nós tenhamos uma reunião abençoada. O nosso objetivo é que nós tenhamos uma comunidade de pessoas que imitem a Cristo. E assim nada pode nos resistir. Porque se nós conhecemos bem o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus de transformação. Amém? Então eu quero que hoje nós saiamos daqui com o coração livre para poder crescer na presença de Deus. Esta é a minha oração, este é o meu desejo para esta comunidade, e não somente para essa comunidade, mas para a Igreja de Cristo aqui em Marília. Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse comigo no livro, no Evangelho de João, capítulo de número 10. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Antes de nós lermos o Evangelho de João e de entrarmos na palavra, eu gostaria que você agora orasse por mim. Amém? Você orasse comigo e por mim. Amém? Feche seus olhos, fale assim com Deus. Senhor Jesus, abençoa o pregador desta noite. Guarde ele da vontade dele. Que o Senhor ilumine o coração dele, para que ele possa pregar a tua palavra, e que nós possamos ser conduzidos pelo teu Espírito Santo a um ponto de revelação da tua vontade. Que não seja a vontade humana, mas que seja a vontade da tua palavra, nos envolvendo. Espírito Santo, eu te dou o meu coração, o meu ouvido, o meu entendimento, para que a tua palavra habite em mim ricamente e me transforme ricamente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Verso de número 1 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Verso de número 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Verso de número 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vá diante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Verso de número 6, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das 8, todos quantos vierem antes de mim são e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram. 9, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Amém? Está comigo? Vai ter Bíblia voando hoje, hein? Perdão, irmãos, vamos colocar na hora certa. 10 ainda. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Amém. Queridos, nós temos um grande desafio essa noite deixa eu pegar minha colinha aqui. Olha só. Espera aí. Não é isso não. De aprender a lealdade com Cristo. A parte 2 do sermão. Eu vou dar continuidade na parte 2. A palavra lealdade, ela é uma derivação da palavra leal. E a palavra leal é uma característica de caráter. Ok? Leal é essência. Ou seja, aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu só posso ser leal se eu tenho essa característica dentro de mim. Se eu estou formatado nisso. Então, quando eu junto o sufixo dade, a palavra lealdade, nós formamos uma palavra composta. E essa palavra composta, ela significa que nós estamos num estado ou uma condição de ser leal. Então, o evangelho pode ser sintetizado da seguinte forma: o evangelho é o evangelho da lealdade. Por que o evangelho é o evangelho da lealdade? Porque o objetivo pelo qual Cristo nos chamou é para que nós possamos viver em comunhão e possamos amar o nosso próximo. O segundo maior mandamento é este. O mandamento que saiu da boca do nosso Mestre Jesus Cristo é: amai-vos próximo como a ti mesmo. Então Jesus Cristo nos chamou para sermos leais em nossa essência, e a lealdade ela só pode acontecer quando ela é dirigida para outra pessoa ou para alguma coisa. Por exemplo, eu sou leal ao meu patrão, eu sou leal à minha igreja, eu sou leal ao meu líder, eu sou leal porque isso faz parte do meu caráter. E falar de lealdade dentro da cultura brasileira é bem complicado. Se fosse na cultura japonesa seria um pouco mais fácil, porque o japonês ele é um pouco diferente. Ele não é tão ambicioso no sentido de que ele precisa trapacear uma pessoa para poder sobreviver. Então o japonês ele se contenta com aquilo que tem. Ele não quer estar na posição de outro. Ele não quer vencer uma competição da vida. E a sociedade brasileira parece que instiga o brasileiro a competir entre si. E aí dentro da igreja começa a surgir focos de deslealdade. Porque se Jesus quer fazer com que o nosso caráter se modele em cima desse princípio da lealdade, o mundo quer que nós sejamos desleais. Porque afinal você está em competição com a pessoa que está do teu lado. Aí vem tudo isso para dentro da igreja e a gente precisa formatar e falar: Jesus, tenha misericórdia de nós, salva a gente, cuida da gente, porque a gente precisa da tua graça. Você está comigo? Então o nosso desafio essa noite é isso, é só fazer isso. Descobrir isso. Uau, no capítulo 10 de João. Isso é maravilhoso. Porque o capítulo 10 de João está falando justamente dessa condição em que Jesus está vivendo. E o que Jesus está vivendo? Se você pegar o capítulo de número 7, o capítulo de número 8, Jesus está saindo da sua cidade e indo para Jerusalém para participar da festa dos pães asmos. Então ele vai a Jerusalém e ele em Jerusalém começa a ter um certo confronto com a religião. Ele começa a ter um confronto com os religiosos. Ele começa a ter um confronto com os fariseus, um grupo que muito perseguiu ele. Você está comigo? Então Jesus, nesse trabalho, no capítulo de número 9, ele cura um cego de nascença. E esse cego é levado a se apresentar
aos fariseus, e os fariseus ali ficam irados, interrogando ele: o que aconteceu com você? Quem te curou? Você nasceu desse jeito, você nasceu todo em pecado, você é curva de rio, você não pode mudar, por quem te mudou? O cego falou assim: Jesus Cristo me mudou, encontrei aquele que é Filho de Deus. Aí os fariseus ficaram muito felizes. Não, ficaram tristes, ficaram irados, ficaram bravos. E por que eles ficaram bravos? Porque Jesus estava trazendo uma libertação de conhecimento, de entendimento. Ele, segundo João, é aquele que traz entendimento. Porque ele, segundo João, é o Deus conosco. Aquele que no princípio era o verbo que estava com Deus. Aí João define a genealogia espiritual de Jesus. O verbo era Deus. O Deus Todo-Poderoso veio estar conosco, nos dá entendimento do que nós devemos fazer para estar com Ele. E aí nesse percurso os fariseus expulsam aquele cego de nascença do templo e começam a perseguir a Jesus. Então Jesus nesse interim começa a colocar os pingos nos i. O que Jesus faz? Jesus não é pragmático. Pragmático ou pragmatismo é uma filosofia que nasceu em 1890 nos Estados Unidos. Os meios ou o resultado não justificam os meios. Às vezes a gente quer bons resultados, mas a gente burla os meios. E Jesus ele tem um compromisso com os meios. Nós precisamos ser fiéis aos meios, não aos resultados. E o que está acontecendo com a igreja de Cristo? A igreja de Cristo está presa aos resultados e não aos meios. Isso tem feito com que as pessoas se dispersem. Isso tem feito com que as pessoas se desviem. Isso tem feito com que as pessoas percam o foco de serem parecidos com Jesus, até porque as pessoas vão à igreja não mais para entregar o seu coração, mas para receber uma bênção de Deus. Está comigo? Apesar da tristeza, você está comigo. Porque essa é a realidade do contexto que nós estamos vivendo. Não importa mais os meios, e sim os resultados. Então as pessoas começam a se comportar dentro das igrejas como ladrões e salteadores, tendo uma relação de deslealdade para com a obra de Cristo. E Jesus Cristo, ele se posiciona numa posição de lealdade no capítulo de número 10. Lealdade para com o quê? Para com o seu chamado pastoral, para com o seu ministério pastoral, para com a sua função pastoral. Amém, irmãos? Então, nós vamos estudar hoje 3 posicionamentos de Cristo, que mostra esta lealdade, que demonstra esta lealdade, que nós precisamos absorver, aprender e praticar na nossa vida. Amém? Então, o primeiro posicionamento que Jesus teve, ele assume a posição de protetor das ovelhas, verso de número 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. É preciso a gente entender uma coisa. Toda vez que fala que as ovelhas estão no pasto comendo capinzinho, se alimentando, a gente tem ideia de uma coisa meio bagunçada. E aí a gente acha que as ovelhas elas estão dispersas, em um lugar que não tem proteção, em um lugar que não tem cerca, em um lugar que é aberto. O pasto em que as ovelhas se alimentavam nesse contexto, no contexto histórico, é um lugar cercado. E sempre havia uma porta, e sempre havia um lugar pelo qual as ovelhas entravam. Então Jesus ele diz o seguinte: eu sou a porta. E mais do que a porta, era comum para os pastores de ovelhas, enquanto levavam suas ovelhas para o pasto, se posicionar à porta das ovelhas. Porque se viesse algum lobo pelo caminho, ou tentasse adentrar pela porta, aqueles pastores dissipavam as ovelhas, e ali o intento dos lobos e dos ladrões eram destruídos.
Você está me acompanhando? Peguei você. Está comigo? O que Jesus faz? Jesus diz que Ele não somente te trouxe para cá, mas Ele é aquele que te protege. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que se colocou entre você e aquele que quer roubar a tua vida. E aí, querido, nós precisamos entender o ministério pastoral de Jesus. Jesus nos protege desse mundo maligno. Jesus nos livra do homem mau. Jesus nos guarda do intento da sociedade de nos destruir. Jesus nos agracia com a bênção. Dei um abraço gostoso aqui no Fernando, na Mariana. 3 anos atrás, lembra, Fernando? Nós fomos lá no SU2, Mariana sofrendo um estresse. Nós oramos por ela, tinha acabado de perder um filho. E Deus abençoou, agraciou, e hoje nós vemos 2 crianças lindas. Por quê? Porque Jesus é o nosso protetor. Tem um glória a Deus? Aí você fala assim, pastor, isso acontece com ele. Não, acontece com você, mas você precisa entender que Jesus te conduziu para um caminho seguro. Isso pode acontecer com a tua vida. Estou vendo minha tia ali, veio nos visitar hoje, está sofrendo, está doente. Mas nós já nos colocamos em intercessão e oração, porque nós cremos no poder de Deus, um Deus que cura, porque Ele é o nosso guarda. Nós precisamos trazer o céu para a terra, igreja. É nosso chamado, é o meu chamado, é o teu chamado, fazer com que as coisas mudem. Fazer com que tudo que está igual seja diferente. Foi isso que Jesus nos chamou, para estarmos debaixo da proteção dEle, para estarmos debaixo da dependência dEle, porque Ele é quem nos guarda. Amém? Deus nos deu essa igreja, cercou ela com paredes, cercou este lugar para que nós pudéssemos nos reunir. Um dia eu cheguei para uma pessoa no Japão, falei assim, para uma mulher, falei assim, vamos na igreja? Ela falou assim, eu não gosto de ir na igreja. Eu falei, uau, eu também não. Aí eu posso falar isso, irmãos. Aí você vai falar assim, como assim, pastor? Eu posso falar isso por 2 coisas. A Igreja Evangélica das Nações diz que isso aqui não é igreja, é estaca. Está comigo? Então eu não vou na igreja, eu vou na minha estaca. Amém? E por um outro motivo, porque eu não vou à igreja, eu sou a igreja onde eu estiver. Nós somos a igreja onde nós estamos. Isso não quer dizer que eu sou a igreja porque eu sou templo do Espírito Santo, não, eu sou morada do Espírito Santo, mas é porque eu me reúno com a igreja de Cristo e respeito aonde Cristo mora, que é a sua vida. Nós estamos juntos porque a igreja é reunião. Amém? Isso é igreja. O que nós fazemos aqui? Reunião. E por que nós estamos aqui? Para glorificar a Deus. E por que nós estamos aqui para glorificar a Deus? Porque Cristo nos chamou. Amém? E aqueles fariseus então interrogam o cego de nascença. Quem te curou? Quem te libertou? Quem é esse grupo que está andando com você? É Jesus. Eita, pode ir embora, você não faz parte da gente. Nós não queremos você aqui. Você não tinha o direito de enxergar, porque você estava condenado à morte. Mas Jesus entrou na tua vida. Amém? Amém? Cristo é o nosso protetor. Ele é leal a isso. Faz parte do caráter dele. Ele não vai te deixar na mão, a não ser que você o deixe. E mesmo que você o deixe, Ele está contigo, porque Ele zela pela aliança que Ele fez contigo. Algumas pessoas dizem assim, pastor, ora por mim para eu ser abençoado. Eu falo, filho, você crê em Jesus Cristo? Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Uau, glória a Deus por isso. Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Amém, eu creio em Jesus Cristo, então eu sou abençoado, você é abençoado porque Cristo é abençoado, é ou não é, irmãos? Se Cristo já tem todas as bênçãos, por que eu não vou ser abençoado?
Amém? Eu só creio nisso. Cristo já me abençoou. Agora a bênção não pode ser do jeito que eu quero. Às vezes a bênção é um pouquinho diferente do jeito que eu quero. Aí a pessoa fica barganhando com Deus. Aí eu quero um BMW. Isso é a bênção de Deus. Isso é capitalismo. Diz infeliz. Isso é materialismo. Aí o crente quer ser abençoado com essas coisas, querido. Eu tenho propriedade no que eu estou falando. Eu vivo no segundo planeta mais consumista da Terra. Consome mais do que a metade dos países. Quer dizer, no país, né? Obrigado, Mariana. Corta aí, estou brincando. Eu vivo na segunda nação mais consumista da Terra, o Japão. E lá é o seguinte, as pessoas fazem fila quando o iPhone 8 vai ser lançado, ou 7. Aí o dono da Apple está assim, uau, maravilha, muito lucro. Os caras querem um iPhone novo. É isso aí, bando de bobo, vão ter que trabalhar para pagar. Vai enriquecendo a gente. E o povo está assim, eu quero um negócio novo, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho. Vou te dizer, ano que vem tem um 9. E o 8 vai ser velho. E assim é a vida da gente. A gente correndo atrás de coisa que vai se dissolver, e vai acabar, e vai nos enganar. Está comigo? E Jesus está dizendo, não corra atrás dessas coisas, corra atrás de mim. Eu sou o teu protetor. Eu sou o que te guarda. Eu sou o que te abençoa. Eu te dou vida e vida em abundância. Amém, igreja? Esse é o primeiro posicionamento de Jesus. O segundo posicionamento nesse texto, no verso 3 e 4, ele assume a posição de cuidador. 3 e 14. Diz assim: para este o porteiro abre as portas, ouve a sua voz, e ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas, e ele as conduz para fora. Verso de número 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Eu quero tirar o fardo dessa igreja. Por que eu quero tirar o fardo dessa igreja? Porque muitas pessoas entram aqui e falam assim, lá na Igreja Evangélica das Nações, eu não sou cuidado. A crise de cuidado não é da igreja. A crise de cuidado é da pessoa. O ser humano está se desconstruindo. Nós estamos num processo de desconstrução humana. E à medida que nós vivemos, mais vivemos para nós mesmos. Está comigo? Mas a gente vive para a gente. E a gente se divorcia do cuidado. Deixamos de cuidar. Então nós estamos vivendo uma crise de cuidado na sociedade. Você vai no postinho de saúde e a mulher te olha assim, o que você tem? Você vai no médico, o médico não está nem aí, próximo. Não é verdade? Você chega com uma preocupação, ai doutor, estou com uma dor no meu peito, no meu estômago, o doutor nem olha para você e fala assim, o próximo, tome diclofenaco, tome paracetamol, como que é? Essa coisa aí, esse negócio aí, que eu não tomo mais, quer dizer, às vezes eu tomo. Irmãos, aí o cara nem olha para você, você sai de lá já com outra doença, estresse. Você fala assim, eu vim aqui para ser atendido, o cara nem olhou para mim. Você vai na prefeitura, é pior ainda. É uma fila abençoada. Aí você chega na igreja e porque o irmão não te cumprimentou, você fala, essa igreja não me cuida. Ei, você está sendo descuidado há muito tempo e você mesmo não está sendo cuidador de ninguém. Essa é a verdade. Quando eu nasci, queridos, quem nasceu na minha década de 80 e 90, eu digo que perdeu um momento lindo na história. Uma oportunidade de crescer 3, 4 centímetros de estatura. Por que eu digo isso? Porque o menino que nasce hoje, aquele lindinho ali, ó, que nasceu esses dias,
aquela criança linda, que nasceu esses dias, eu tenho certeza que ela não foi envolvida naqueles coninhos de cobertor. Quantos aqui se lembram disso? A criança nascia, a enfermeira já vinha com aquele maledito, envolvia a criança parecia um corneto. Lembra disso? E eu saí da maternidade, minha mãe toda feliz, cuidado com a cabecinha. Hoje a criança já sai da mãe assim, procurando o pai. Se possível, me dá o iPhone. Estou mentindo? É assim que acontece, irmãos. E por que que acontece? Porque o cuidado antigamente era outro. A gente achava que a criança não podia se movimentar e nós não podíamos pegar ela de qualquer jeito. E aí a gente tratava com todo carinho. A mãe de hoje é mais ou menos assim. O menino rala o joelho, subiu na cadeira que a mãe não falou. Talvez você já tenha visto isso. A mãe fala: menino, filho da peste, por que você subiu? Você não devia ter subido aí, eu falei para você, meu Deus, agora vamos para o médico. Chama o SAMU, chama o enfermeiro, pelo amor de Deus, está saindo tudo pelo joelho do menino. Só fez um cortinho desse tamanho. É ou não é verdade? Estou mentindo? No meu tempo, o menino arrancava a tampa do dedo, jogando bola na rua, a mãe vinha com aquele abençoado metiolate. Meu Deus, metiolate nele. Aí a gente punha o dedo para cima, jogava aquele abençoado na ponta do dedão, o negócio ardia, a mãe assoprava, abanava a mão e falava assim antes de casar: Sara. Aquele antes de casar Sara era uma eternidade. Rapaz, para quem olha de 8 anos até os 23 ou os 24, porque eu casei com 23, foi uma eternidade esse antes de casar. Imagine se eu tivesse ficado machucado todo esse tempo. O que eu quero dizer, querido, é que nós estamos nos divorciando do desejo de cuidar, do desejo de assumir a responsabilidade por aqueles que nascem de nós. Papai e mamãe já chega cansado, todo espalhafatoso em casa. Ai, meu serviço me consumiu, já vai logo dando um celular Android para o menino assistir algum filminho. Está acontecendo isso aqui? Lá acontece aos montes. A família me procura para aconselhamento, para a criança ficar calma, porque não tem ninguém que cuide. Dá logo um desenho cristão para ele acalmar. Aí a gente aprendeu da psicologia, você deve ter aprendido isso, que você precisa passar tempo de qualidade com o teu filho. Quantos escutaram isso? Já ouviram isso? Pergunta para a criança o que é tempo de qualidade. Pergunta para ela se ela quer tempo de qualidade ou se ela quer tempo. Para a criança, querido, quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo você passa com ele, melhor. Para a esposa, quanto mais tempo você passa com o marido, melhor. Para o marido, quanto mais tempo passa com a esposa, melhor. Mais tempo que você investe na vida do teu cônjuge, melhor é o teu casamento. Mais tempo que você passa com os teus filhos, melhor é a tua família. Você está comigo? Aí a gente começa com essa ideia: eu vou ter um tempo de qualidade com meus filhos. Vou separar umas horas de qualidade aqui, vou assistir um desenho. Já vou enfiar um monte de informação na cabeça dele. Brinca de alguma coisa, irmão. Esses dias eu fiquei assustado. Eu fui buscar um joguinho de botão para os meus filhos. Rapaz, mas foi duro de achar, hein? Cheguei numa loja, lá no bairro onde eu estou. Falei assim: minha senhora, tem joguinho de botão? Ela falou assim: o quê? Você tem aqui não? Quase que falou: você tá pensando o quê? Você acha que você está procurando o quê? Nós estamos no século 21. Falei: ah, meu Deus, estou abençoado mesmo, né? Então tá bom, vou procurar em outra loja. Consegui achar o joguinho de botão, meus meninos se apaixonaram por tal do joguinho de botão. O que isso me mostrou, irmãos? Me mostrou que nós temos um problema. Nós estamos substituindo o cuidado e nós estamos sofrendo com isso dentro da nossa casa. Nós estamos deixando que o eletrônico cuide dos nossos filhos e aí a gente reclama do cuidado da igreja.
Porque quem cuida na igreja somos nós. Quem cuida na comunidade sou eu e você. Se eu não me importar, e segundo Mário Cortella, importar aquilo que eu trago para dentro, se eu não trazer para dentro a pessoa que está do meu lado, se eu não conseguir ter empatia com ela, ela não vai ser curada. Eu preciso ter compaixão daquele que eu oro. Eu preciso ter compaixão com a comunidade que está me ouvindo. Eu preciso amar como Jesus amou para que eu possa cuidar como Ele cuidou. Amém? Está comigo? Esse foi o segundo posicionamento de Jesus. Terceiro posicionamento. Verso de número 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu gostaria de te convidar, amada igreja, a ser um pouco mais humano. Você sabe por quê? O crente, ele recebeu uma informação meia espiritualizada. A mensagem de Cristo é espiritual na sua essência. Amém? Mas você vive numa realidade humana. E aí eu fico vendo um monte de igreja, como o pastor Paulo diz, ensinando os membros a ganhar almas para Jesus. Quantos já ouviram isso? Pode levantar a mão. Você e eu temos uma missão de ganhar a vida. Porque a vida é dos humanos. Nós somos seres humanos. E nós precisamos entender as coisas que são de humanos. E eu quero te convidar a ser humano, a entender o contexto do texto. Por quê? Porque a grande maioria de nós, culpa o diabo. Quer ver uma coisa? A gente culpa o diabo quando a gente peca. Quantos daqui já ouviram isso? Rapaz, o diabo colocou uma mulher bonita, tão bonita na minha frente. Uma mulher tão linda que eu não aguentei. Aí o diabo diante do tribunal de Deus vai falar assim, a culpa é dele. Ele quis. Sabia disso? A gente joga para ele joga para a gente. Oh Deus, está vendo teu filho Jó? Para de abençoar ele, que eu quero ver se ele não murmura. O que o diabo fez? Ele tentou Jó em tudo, e Jó não arredou. Jó tinha lealdade para com Deus. Está comigo? O diabo tem uma função muito clara. Qual é a função do diabo? A função do diabo é te tentar. Esta é a função do diabo. Te tentar para te desviar. É isso que o diabo faz. A palavra, por exemplo, diabolos em grego significa enganador. E nós só conhecemos esse ser espiritual híbrido por dois nomes. Diabolos e Satanás. Ou diabo e Satanás. Enganador e adversário. Quando Deus ou Jesus está falando no capítulo de número 10, verso de número 10, ele está confrontando pessoas. Quem são aqueles que eles estão confrontando? Os fariseus. E por que eles estão confrontando os fariseus? Porque esses mesmos fariseus se diziam dono da verdade. Algumas pessoas dizem para mim, perguntam para mim assim, pastor, você tem a pretensão de ser o melhor pastor do Japão? Eu falo para elas, não. Eu sou mais um pastor. Não existe nada de especial em mim, a não ser o meu compromisso com Deus, que é verdadeiro. Eu só quero que Deus mostre a glória dele através da minha vida, e nisso eu tenho empenhado o meu coração. Eu tenho um segundo termo na minha aliança. A grande maioria das pessoas tem um termo só, eu aceito Jesus na minha vida. Eu tenho um segundo termo, eu quero me dar para Jesus. Eu quero me doar para Jesus. Não depende das circunstâncias, eu tenho continuado me doar para Jesus. Amém, igreja? Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero ser uma pessoa que fala a verdade e que vive a verdade de forma verdadeira. Amém? E no verso de número 10,
Jesus está confrontando os adversários, aqueles que têm sido instrumento do diabo, para enganar aquela comunidade de Jesus. Aqueles que não concordavam com Jesus. Aí eu gostaria que você estendesse no verso de número 29. A coisa estava tão intensa que Jesus diz assim: aquele que meu Pai me deu, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Verso de número 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Os caras estavam tão bravos com Jesus que uma segunda vez eles pegam em pedras para atacar Jesus. Porque eles conseguiram entender o que Jesus estava dizendo. Quem são os ladrões? Aqueles que vieram antes de mim. E quem veio antes de que Jesus? A religião. Aqueles que determinam o relacionamento por aquilo que faz. Aí algumas pessoas perguntam para mim: pastor, o que é religião? Porque a gente usa tanto esse termo, a gente fala tanto disso. A igreja tal é uma religião. Os crentes tal são religiosos. O que é religião? Religião nada mais é do que o meu esforço para alcançar Deus. Está comigo? Religião é o meu esforço para alcançar Deus. Aí você fala assim: então quer dizer que eu dentro da igreja sou um religioso? Não. Sabe por quê? Porque Jesus já fez todo o esforço para te alcançar. Você está aqui porque Jesus te alcançou. Você está aqui porque Jesus te amou primeiro. Você está aqui porque Jesus te chamou para este lugar. Você está comigo? Então nós estamos aqui. E tudo aquilo que nós fazemos agora é porque nós somos gratos a Jesus por aquilo que Ele fez. Tudo que eu faço agora é por gratidão. Eu vou à igreja. Por que eu vou à igreja? Porque eu sou grato àquilo que Jesus fez. Eu levanto a minha mão e adoro. Por que eu levanto a minha mão e adoro? Porque eu sou grato por aquilo que Jesus fez. Eu exalto o nome de Deus. Por quê? Porque eu sou grato por aquilo que Jesus fez na minha vida e continua fazendo naqueles que têm sido abençoados por aquilo que Deus fez em mim. Está comigo? Isso não é religião, isso é gratidão. Se Deus me amou primeiro e veio a mim primeiro, Ele só quer que eu agora haja com lealdade para com Ele, com hombridade para com Ele. Aonde Deus quer que eu esteja, eu estarei. Aonde Deus me chamou para estar, eu estarei. E aonde Ele estiver, eu vou me esforçar para ir. Amém? Aí os irmãos começam a ter dificuldade com odres. E algumas pessoas que são ladrões e salteadores têm dito que igreja é uma coisa do passado. Eu gostaria de te convidar a pensar um minuto. Tire a igreja de Marília. O que vai restar para a gente? Tire o trabalho do pastor Paulo Berbel de Marília. O que restará para nós? Se nós somos fruto dele, se nós fomos abençoados por ele. Você sabe por que isso acontece? Porque no capítulo número 22 de João, se não me falha a memória, ou 23, Jesus tem uma conversa com Pedro e diz assim: ei Pedro, tu me amas? E se você estudar no grego, Jesus está dizendo: ei Pedro, tu me ágape. Ágape é amor incondicional. E aí Pedro responde: eu filéu, eu te amo. Filéu é amor de amigo. Aí Jesus pergunta mais uma vez: ei Pedro, tu me ama? Ei Jesus. Ei Pedro, tu me ágape? Ei Jesus, eu te amo com este amor que eu tenho. Eu, filéu, é o amor de amigo. Aí Jesus diz para ele o quê? Pedro, apacenta minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que ele estava indo estar com o Pai, mas ele comissionou a igreja, ele comissionou pessoas para abençoar a comunidade de fé.
E quantos aqui não foram comissionados, abençoados e chamados, e muitos não conseguiram se manter na posição, porque as circunstâncias foram pesarosas demais. É verdade. Isso não é culpa das pessoas. Às vezes a circunstância é difícil. Aí escuta bem o que eu vou dizer. E às vezes a gente não está pronto para assumir determinadas posições. E aí às vezes a gente acha que isso é pesaroso demais. Mas eu gostaria de te dizer, querido, que não existe nenhuma condenação sobre a sua vida, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você só não conseguiu fazer um trabalho. Você só não conseguiu fazer uma função. Mas isso não quer dizer que Jesus deixou de ter compromisso contigo. Agora você precisa se reconstruir. Você precisa se reerguer. Você precisa falar, agora eu quero mudar dentro de mim. Eu quero convidar os irmãos a conhecer um pouquinho do pastor Cassiano. Eu estou há 16 anos no campo. Saí com 20 anos. Algumas pessoas me abraçaram. Eu trabalhei em Maringá. Ali em Maringá eu tive o privilégio de morar com o Cacá e com a Fábia, os irmãos do meu coração. E não estou falando isso porque eles estão aqui não, é porque eu tenho saudade da nossa amizade que a gente teve ali. Pessoas fantásticas. Nós moramos em Maringá, nós lutamos ali em Maringá, trabalhamos ali em Maringá. Mas eu não estava pronto ainda e Deus começou a me levar para outros lugares. Fui para o Paraguai, trabalhei 1 ano e meio no Paraguai, mas eu não estava pronto ainda para executar a missão no Japão. Então, com 23 anos eu tive um estresse profundo. Com 23 anos eu tinha acabado de me casar, meu ano de núpcia foi terrível. Eu tremia que nem vara verde de medo de morrer. Eu tive pânico, poucos sabem disso. Um cara corajoso, um cara que pegava carona de madrugada em Pedro Juan Cabaleiro para vir para Marília, que entrava em qualquer lugar. Trabalhei com algumas pessoas em favelas, com 23 anos com medo de morrer, passando por um estresse profundo. Deus estava me construindo por aquele estresse. Depois daquele estresse saiu um Cassiano muito mais fortalecido, foi para o Japão. Estava no Japão, eu olhava, Deus, por onde que nós vamos fazer esse negócio? Então, no ano de 2012, quando eu tive o privilégio de conhecer o pastor Mário Freitas e o pastor Robinho, do Ministério Mais, Missão de Apoio à Igreja que Sofre, eles olharam para mim em uma viagem que a gente teve para Tóquio, onde eu tive o privilégio de levá-los a Tóquio. Ele olhou para mim, Mário Freitas, falou assim, Cassiano, se ele estiver me ouvindo e ele se lembrar desse momento, um grande abraço para ele. Eu perdi um pouco contato com ele, mas ele me disse assim, eu conheço quem te ensinou. Você não pode ficar assim. Você tem que mudar dentro de você. Você tem que mudar a tua mente. Você é um homem de Deus e você precisa assumir essa posição. Eu falei, fala a Deus. Faltou dar aquela tremidinha na voz. Fala, Jeová. Deus começou a falar comigo. Naquele ano eu tinha um grupo na minha casa. E eu fiz uma coisa inusitada. Eu chamei todos os meus amigos da fábrica. E convidei o pastor Robinho, o pastor que estava recebendo eles lá no Japão. Ele deu uma risada na minha cara e falou assim, o quê? Você está convidando o pastor Robinho para pregar na tua igreja? Eu falei, sim, estou convidando para pregar na tua igreja. Mas você tem igreja? Eu falei, tenho. Eu sou igreja. Mesmo que ele pregar para mim. Ele vai pregar hoje, vai edificar o corpo de Cristo. Amém? Essa é boa, né, Cafu? Peguei um monte de amigo, coloquei tudo naquele culto. O negócio foi tenso, porque a gente não sabia fazer aquele negócio. As crianças na mesma sala, aí de repente o pastor Robinho falando, pregando, ele pregando da irmã, da viúva da botija que pegou um azeite e pegou a botija e encheu de azeite e nada do azeite secar. Lembra disso? Você se lembra disso? E aí
a Beth ministrando para as crianças lá no fundo da irmã do azeite. Nós não sabíamos que ele ia ministrar da irmã do azeite. Ele parou o culto. Aquilo foi marcante na minha vida. Ele falou assim, irmã, o que você está ministrando aí? Beth falou assim, eu estou ministrando sobre a viúva do azeite. Traz aqui, deixa eu ver. Parou o culto infantil. Ele falou assim, Deus está nesse negócio. Deus está com vocês. Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que dá vida. O terceiro ponto é o ponto em que nós precisamos experimentar uma vida muito mais abundante do que a gente tem vivido. Porque Ele está em nós. Cristo está em nós e nós precisamos parar de acreditar de forma filosófica. Às vezes a gente acredita, pastor Lívio, que Deus está conosco, mas está tão distante. Ei, Deus está contigo. Deus não está distante. Pastor, mas eu pequei. Paulo pecou, você matou crente? Deixa eu ver quantos mataram crente aqui. Você matou crente? Não? Perseguiu crente? Ei, arrastou crente no cavalo, ou sei lá, pôs crente em prisão. Quantos aqui fizeram isso? Deixa eu ver. Tem alguém que fez isso? Não, né? Você pecou, quantos aqui pecaram? Deixa eu ver. Levanta a mão aí, quem tem coragem de assumir que pecou. Está comigo? Eu levanto até os pés. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que aonde você estiver, Deus está. Você precisa receber o perdão de Deus. Você precisa aprender a lidar com o perdão de Deus. Porque João, capítulo de número 14, verso de número 23, diz o seguinte: que eu e o Pai viemos e faremos em ti morada, parte B do versículo. Aonde você vai, o Pai e o Filho vai contigo. Como? Através do Espírito de Deus que está na tua vida. Está comigo, igreja? Você tem como ser? Você tem como perder? Não. Até a tua batalha é uma vitória. Até o teu choro é um triunfo. Porque Cristo já venceu. Vocês acreditam nisso? E não quer dizer que as coisas não vão ser difíceis. Quer dizer que nós passaremos por ela. Superaremos, porque Cristo está conosco. Ele disse isso. Por que eu vou duvidar? Amém? Está comigo? Nós precisamos experimentar uma vida muito mais abundante. E uma vida muito mais abundante depende de um compromisso muito mais intenso com Deus. Eu preciso parar de acreditar de forma filosófica. Eu preciso acreditar que Deus está comigo, porque Ele me chamou para estar comigo. Ele tem uma aliança comigo. Ele vai aonde eu vou. Ele está aonde eu estou. Amém, igreja? Aonde eu vejo a lealdade de Cristo? Eu vejo a lealdade de Cristo quando Ele assume o ministério pastoral. Quando Ele se põe como meu pastor. Como Ele me cuida. Quando Ele promove vida. Quando eu vejo uma pessoa curada. Quando eu oro por alguém e aquela pessoa é curada. Eu vejo que Deus me deu o grande privilégio de manifestar a vida onde está morto. E nós fomos chamados para manifestar a vida aonde a morte tocou. Amém, igreja? Amém? Feche seus olhos.